E aí, galera, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características dos seres vivos, certo? Então a gente vai ver as principais características que vão diferir, né? Um ser vivo de um ser não vivo, certo? Então, né, é justamente isso que eu falei, né? Fazendo primeiro um paralelo entre os seres. A gente vai fazer um paralelo, né, entre os seres vivos e os seres não vivos, certo? Então, assim, o conceito de vida é um dos conceitos assim mais difíceis de serem definidos tanto pelos biólogos quanto também pelos filósofos, certo? Então, assim, é, existe uma dificuldade de se definir a vida, certo? Mas existem determinadas características que vão permitir fazer essa diferenciação, certo? Ou seja, são características que vão estar presentes em seres vivos e não vão estar presentes em seres que não são vivos, certo? Então, todas essas características estão listadas aqui a seguir. Composição química da matéria viva, né? A composição química da matéria viva dos seres vivos é particular, a gente vai ver posteriormente. A organização celular, o metabolismo, a reação e movimento, crescimento e reprodução, a questão da hereditariedade e também da variabilidade genética, mutação, seleção natural e adaptação. Então, todas essas características elas estão presentes, né, nos seres vivos. Já não vão estar presentes nos seres não vivos. Então, indo para o primeiro ponto de diferenciação, né, entre um ser vivo e um ser não vivo, a gente tem a composição química da matéria viva, certo? Então, tudo que existe no universo, né, toda matéria que existe no universo é constituída de átomos, certo? Então, na matéria viva, existem certos tipos de elementos químicos que estão sempre presentes, em proporções diferentes das que ocorrem na matéria viva. Então, assim, quando a gente compara a constituição, né, a nível atômico da matéria viva, a gente vê uma presença de determinados elementos que vão estar em proporções diferentes quando a gente compara com a matéria não viva, né? Exemplos de elementos, a gente vai ter o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo e o enxofre. Eu coloquei esse asterisco porque o fósforo e o enxofre eles estão em menores quantidades, mas mesmo assim estão bastante presentes e são bastante importantes para a matéria viva, né? Para os processos que ocorrem na matéria viva. Mas todas essas outros elementos, né? Todas essas outras substâncias, elas estão presentes em grande quantidade, em proporções maiores na matéria viva, quando a gente compara com a matéria não viva, certo? Então, dezenas, centenas ou até milhões desses átomos, desses elementos, se unem por meio das ligações químicas, né, e formam as substâncias orgânicas, certo? Então, os seres vivos eles são compostos, né, por substâncias orgânicas, certo? E essas substâncias orgânicas são formadas pelos átomos desses elementos principalmente, certo? Exemplos de substâncias orgânicas a gente vai ter as proteínas, os glicídios, os lipídios e os ácidos nucleicos, né? Que depois a gente vai ter uma aulazinha para falar mais sobre essas substâncias orgânicas, sua função e também sua estrutura, composição, certo? Indo para a próxima característica, né, mais marcante, né, dos seres vivos, né, da matéria viva, né? A gente tem a questão da organização celular e metabolismo, certo? Então, os seres vivos eles apresentam um alto grau de organização. Esse alto grau de organização ele não é encontrado aonde? Nos seres não vivos, né? Então, as substâncias orgânicas, né, as moléculas das substâncias orgânicas, elas vão se organizar, né? Vão se juntar e vão formar estruturas complexas que são chamadas de células, certo? As células são a unidade fundamental da vida. Todo ser vivo vai ser composto por células. Alguns são compostos por apenas uma célula e outros são compostos por milhões, bilhões de células, certo? Então, essa é a parte da organização celular, né? As células elas vão se reunir
e vão formar os tecidos vão se reunir e formar órgãos, os órgãos vão se reunir e formar os sistemas, e os sistemas vão formar os organismos, né? Então, lá no interior das células vão ocorrer diversos processos químicos, né? Esses processos químicos, eles são fundamentais à vida, certo? Ou seja, sem esses processos, a vida não vai existir, certo? E esse conjunto de processos a gente dá o nome de metabolismo, né? Como está ocorrendo dentro da célula, a gente chama de metabolismo celular, certo? Então essa é outra característica que os seres não vivos têm, né? A organização celular e também esse conjunto de processos químicos, né? Que é chamado de metabolismo, certo? Pronto, outro ponto que a gente pode fazer a diferenciação, né, entre um ser vivo e um ser não vivo é a questão da reação e movimento, certo? Então, muitos seres vivos, né, principalmente os animais, são capazes de perceber o que acontece ao seu redor, né? E eles conseguem reagir a esses estímulos, certo? Normalmente essas reações elas estão é, relacionadas e culminam na realização de movimentos. Exemplo, né? Um animal que foge de um predador. Um animal que está em um ambiente e percebe a presença de um predador, normalmente ele vai o que? Fugir, né? Ele vai o que? Reagir a esses estímulos, né? Vai reagir àquele estímulo de sobrevivência dele e vai fugir. Mas apesar, né, da gente pensar logo nos animais quando pensa na questão do movimento, as plantas elas também têm movimento, né? E as plantas elas também reagem a estímulo, certo? Só que elas reagem de forma mais lenta, né? Você não vai ver uma planta correndo que nenhum animal faz facilmente, né? Então, um exemplo de reação e movimentação da planta, né? São as plantas que ajustam a posição das suas folhas para aproveitar melhor a luminosidade, né? Que vem do sol, certo? Que eu coloquei um girassol porque ele é um representante crucial desse exemplo, certo? Então, o girassol, o próprio nome já está falando, né? Gira-sol, né? Então, os girassóis, eles giram, vão girando ao longo do dia para o que? Aproveitar melhor a luminosidade que vem do sol. Então, diversos tipos de seres vivos reagem e se movimentam normalmente, né? Quando ocorre algum estímulo para que aconteça isso, certo? Pronto, outra característica, né, que é marcante dos seres vivos é a questão do crescimento e reprodução, né? Todo ser vivo ele tem essas duas características, né, de crescer e também de se reproduzir, certo? Então, o crescimento, como se dá o crescimento de um ser vivo? Se dá pela produção de novas substâncias orgânicas, né, de glicídios, lipídios, ácidos nucleicos, né, entre outros. Então, se dá pelas substâncias, pela produção, né, dessas substâncias orgânicas que são produzidas pelo metabolismo celular, né? Então, essa é uma das funções principais do metabolismo celular. A gente viu que ele é crucial para a vida, né? Então, essa é uma das funções dele, né? A produção de novas substâncias orgânicas, né? Quando a gente fala de organismos unicelulares, o que são organismos unicelulares? São organismos que são compostos por apenas uma célula, né? A gente pode falar um exemplo, as bactérias, né? Algumas bactérias, né? Então, organismos unicelulares, né, que apresentam apenas uma célula, eles crescem normalmente o quê? Aumentando o tamanho da sua célula, né? Então, eles aumentam, se tinha um tamanho assim, eles vão aumentar esse tamanho, certo? Já os organismos multicelulares, multi na ideia de mais de uma, né? Então esses organismos eles crescem aumentando o que? A quantidade de células do seu corpo, certo? Então isso é bastante importante, essa diferenciação, né, de crescimento de seres unicelulares e de seres multicelulares, certo? A reprodução, como eu falei, também é característica, né, essencial dos seres vivos. Os organismos unicelulares, como é que eles se reproduzem, né? Normalmente pela divisão de sua única célula em duas células, né? Então, exemplo, a gente tem a divisão binária, né? Onde uma célula vai gerar outras duas células, certo? Já os organismos multicelulares, a vida, né, começa de uma única célula que se multiplica, né? Então a gente levando em consideração, por exemplo, o ser humano, né? No ser humano, né, no processo de reprodução,
o espermatozoide vai se misturar com o óvulo, né? Vai ocorrer a fecundação e vai formar o zigoto, né? Que é uma única célula. Essa célula ela vai se multiplicar, vai formar os tecidos, os órgãos, os sistemas e por fim formar um organismo. Pronto, outro ponto importante, né, dos seres vivos é a parte da hereditariedade, certo? Então, a hereditariedade é uma característica que está essencialmente ligada à vida, né, e que tem relação direta com a reprodução, certo? Então, a gente já teve uma aula sobre hereditariedade no conteúdo de terceiro ano, certo? Então, quando os seres vivos se reproduzem, né, eles vão o quê? Repassar o seu material genético, certo? E é nesse material genético onde vão ter o quê? As características típicas da sua espécie, né? Então, exemplo aqui, né? Voltando de novo para a espécie humana, né? Vai ter um indivíduo do sexo feminino e um indivíduo do sexo masculino. Eles vão trocar as suas células reprodutivas, né? Espermatozoide no caso do indivíduo masculino e óvulo no caso do indivíduo feminino. Essas duas células reprodutivas vão ter o que? O material genético vindo de cada par, né? Esse material genético vai se juntar e vai formar um novo indivíduo, com os passos que eu já falei no slide anterior, certo? Então, esse material genético ele pode estar inscrito em dois tipos de moléculas de substâncias orgânicas, né? Pode estar no DNA, né, o famoso DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que está presente na maioria dos seres vivos, ou também pode estar no RNA, né, que é o ácido ribonucleico, que vai estar presente principalmente nos vírus. Né? A gente vai ver um pouco mais sobre essas duas substâncias químicas posteriormente, né, na aula de ácidos nucleicos, certo? Então, esse material genético vão ter o quê? As instruções, né? E essas instruções vão ser necessárias para controlar o nosso metabolismo celular, definindo, né, as características de cada célula, certo? Então, o material genético é como se fosse um conjunto de instruções lá para o nosso metabolismo celular. Então, é de extrema importância para as características típicas de cada célula e de cada espécie sejam mantidas, certo? E a última característica, né, que é presente nos seres vivos e não nos seres não vivos são a variabilidade genética, a mutação, a seleção natural e a adaptação, certo? Então, vamos lá, o primeiro, a variabilidade genética, né? O que é a variabilidade genética? Nada mais são do que as variações genéticas presentes entre indivíduos de uma mesma espécie, certo? Então, assim, variabilidade, né? Quando a gente vê essa palavra, variabilidade, a gente lembra de quê? De variação, certo? Então, é variação genética, né? Nenhum indivíduo é igual ao outro, né? Então, essa variabilidade, né, essa variação se dá por alterações que ocorrem nos genes, né? Que são as chamadas mutações. Exemplo, a cor do cabelo, né? Todo mundo tem a mesma cor do cabelo? Não, né? E isso se dá por conta do quê? Das variações genéticas, né? Da variabilidade genética. Como eu falei, nenhum indivíduo é igual, certo? E isso ocorre principalmente por conta das mutações lá dos nossos genes, certo? Indo para a parte da seleção natural, né? A seleção natural, ela diz respeito ao quê? Que indivíduos de uma mesma população, ou seja, indivíduos de uma mesma espécie, têm chances diferentes de sobreviver e deixar descendentes, né? É aquela frasezinha, né, que com certeza vocês já ouviram falar, né? Que o mais forte vai o quê? Sobreviver, né? Então, essa questão da seleção natural, ela ocorre por conta das diferenças que ocorrem entre os indivíduos, né, dentro de uma população, né? Aí já entra o que é a variabilidade genética, né? A seleção natural, ela vai selecionar, né, os indivíduos que estão mais preparados, certo? Então, ó, os seres que estiverem mais bem ajustados ao ambiente, ou seja, mais adaptados, terão mais chance de
sobreviver, certo? Então, essas 4 coisas que estão aí no título do slide, né? A variabilidade genética, a mutação, a seleção natural e a adaptação estão extremamente interligadas, certo? Então, na seleção natural, os indivíduos mais bem adaptados vão o quê? Vão ter mais chances de sobreviver. Coloquei até um exemplo aqui, né? A raposa albina, né? Que é aquela raposa toda branquinha, né? Raposa das neves. Aquela raposa albina, ela tem muito mais chances de sobreviver, né? Lá no ambiente gelado, no ambiente com neve, do que, por exemplo, uma raposa vermelha, né? Porque a raposa albina vai estar mais bem camuflada, né? Já a raposa vermelha ou de outra coloração mais chamativa, vai ser mais fácil de um predador identificar aquele animal e predá-lo, né? Então, a seleção natural, ela está extremamente ligada com a adaptação. Nesse caso, a raposa albina tinha uma adaptação melhor àquele ambiente do que quando a gente compara com a raposa de outra coloração. E é isso, muito obrigado aí pela atenção. Até o próximo vídeo. Sigam lá no Instagram e valeu, obrigado.